Agora é a carta aberta publicada pela cantora americana Demi Lovato. Nesse domingo ela falou pela primeira vez sobre o novo capítulo da sua luta contra as drogas. Vini, vamos lá, ela admitiu ter tido uma overdose de heroína. Qual foi o conteúdo desse comunicado da Demi Lovato? Exatamente, né, Edgar? Num post aí pelo Instagram, Demi Lovato se pronunciou pela primeira vez, né, desde que ela foi internada no último dia 24 de julho por uma overdose, e ela disse que sempre foi muito transparente, né, e com essa jornada dela com o vício, e que ela aprendeu que esta doença não é algo que desaparece com o tempo, que é algo que deve continuar a superar, e ela ainda não fez isso, né? Ficou 6 anos aí longe desse vício, mas agora teve essa recaída. E aí ela diz aos fãs, né, que ela é eternamente grata por todo o amor e apoio durante essa última semana, e que os seus pensamentos e orações positivas ajudaram ela a navegar por esses tempos difíceis. Ela também termina dizendo que precisa de um tempo agora para se curar e focar um pouquinho mais na sua sobriedade e no caminho para a recuperação. E aí ela diz: o amor que vocês me mostraram nunca será esquecido, e eu estou ansiosa pelo dia em que posso dizer que saí do outro lado, vou continuar lutando. Curiosa essa fala quando ela diz, né, vou focar na minha sobriedade, porque um mês antes até dessa internação dela, né, Edgar, ela lançou a música falando exatamente sobre isso, né, falando sobre essa recaída, né, falava de forma direta sobre essa recaída aí nas drogas. Foi um clipe que as pessoas, até quando viram, né, ela lançar esse clipe, já imaginavam que poderia estar acontecendo alguma coisa com a Demi Lovato, e aí realmente um mês depois teve a recaída dela com a overdose, e aí agora ela lança aí esse primeiro comunicado oficial, ela que foi encontrada, né, inconsciente naquele dia 24 de junho após sofrer a overdose. A gente tá vendo aí as imagens um pouquinho aí deste clipe, que foi o último, né, que ela lançou, falando exatamente sobre isso, sobre a recaída nas drogas. A gente, durante a notícia aqui no Morning Show, até inclusive me lembro de falar com Paulinha, né? A questão, o pai dela é um cara que é alcoólatra também, tem problemas com o álcool já de muito tempo. Ela já tinha tido problemas, né, com cocaína, com consumo de drogas, álcool, analgésicos. E eu vou, enquanto a gente ouve aqui ao fundo e vê, quem nos acompanha por imagens esse clipe da Demi Lovato, vou passar a bola aqui pro Nalok aqui, para falar exatamente dessa questão das drogas, que é um problema mundial, mas que aqui no Brasil ele tem algumas especificidades, assim. O problema não é tratado como uma questão de saúde pública, e mais ligado à questão do crime mesmo, por conta do tráfico ter criado até essa estrutura poderosa, que deixa o Estado ali meio que de mãos atadas, sem saber muito e sem ter não só inteligência, mas força estrutural para combater, né? E o curioso é que é um assunto tão importante, tão caro para o mundo todo, e especificamente, como eu disse, para o Brasil, mas nenhum presidenciável ainda se colocou abertamente e claramente, né, nessa corrida presidencial aí sobre essa questão. Será porque é um tema delicado, assim como o aborto, que gera divisões, antagonismos, e ninguém quer muito meter a mão nesse vespeiro por enquanto? Pois é, tem aquela teoria do eleitor mediano, né? O candidato, quando um político, quando é candidato a deputado, por exemplo, ele precisa ter ali 2-3% de eleitores fiéis. Então, se ele tiver uma posição radical, muito a favor do aborto, das drogas, ou contra o aborto e contra as drogas, ele consegue esse público, esses 2-3%, e é o mais votado, né? A gente tem o Jean Willis, assim, o Bolsonaro, por muito tempo se valeu disso. Mas quando você vai para o executivo, você precisa pegar uns 30%, 40%, 45% de eleitores do moderado. Não moderados, mas que estão no meio das... Sem ideologia, né? Sim. Então o pessoal sempre dá uma saboneteada nesses assuntos, né? Sempre assim, nas eleições sobre aborto, sobre drogas. Foi até interessante que o Meirelles, ele já falou que a maconha deveria ser legalizada no Brasil. Né, ele deu essa 2 semanas atrás, ele falou sobre isso. Eu achei muito legal. Isto se não me engano, até fez uma capa e tal. É interessante, mas a gente imaginar como seria esse caso, por exemplo, triste da Demi Lovato, no mundo em que as drogas fossem legalizadas, né? Como tratar isso? Nos Estados Unidos você tem estados que no vício com cassino, por exemplo, o que você resolve de forma privada isso, né? Existe uma lista negra
E a própria usuário, a própria pessoa pode colocar o seu nome nessa lista, dizendo, olha, não me deixa mais entrar em cassinos. Se a pessoa depois se arrepender, ela pode tirar o nome dela, mas isso demora 4 meses para ela pensar de novo. Sim. Então a gente talvez pudesse, no mundo aí em que drogas são legalizadas, pensar em soluções assim para evitar esses casos tristes. Né? Algum movimento, pelo menos, né, João? Algum movimento. E essa especificidade brasileira que você mencionou, Edgardo, a gente tem realmente um crime organizado aqui que controla o tráfico de drogas e que é muito poderoso. Isso é causado também pela nossa política de proibição total, né? Em que a gente entrega todo esse setor, Sim. e que existe muita demanda, não sejamos hipócritas, as drogas estão aí porque existe demanda, a gente entrega todo esse setor nas mãos justamente do crime organizado, facilitando, portanto, esse enorme poder dele. É uma discussão muito importante para o Brasil, envolve liberdades individuais, envolve segurança pública, infelizmente, e eu até entendo esse lado, tem muita gente que é contra, se quer discutir, porque é óbvio, a gente olha para uma história como a da Demi Lovato, olha como a droga pode ser destrutiva, né? Mas a grande pergunta é, será que a proibição tem sido a melhor maneira de lidar com esse grande perigo que são as drogas? Tá? Lembrando que o álcool é super destrutivo também, né? O que o álcool faz com uma família, inclusive a família dela, acho que tão ruim, é tão destrutivo quanto qualquer outra droga. Sim. Agora, será que proibir, portanto, a bebida seria a solução? Não. A gente poderia dar outro olhar, tratar as pessoas que precisam de ajuda. A ideia que o Leandro trouxe aqui, achei muito interessante, inclusive, né? Ó, se a pessoa tem uma tendência ao vício, para ela pode ser proibido, inclusive, se bota numa lista negra. Mas você não precisa proibir para todos, você não precisa criar todo esse aparato do crime que está cuidando disso hoje em dia. E são números que a gente aceita, né, Caio? Porque bom, vou falar para você que é um fumante e tal, mas os números do... Obrigado. Fala agora que eu bati mulher, que eu também dirijo carro bêbado, o que mais? Como pode aceitar um fumante nesse programa? Assim, não, mas droga injetável, não, nenhum juízo de valor aí. Só vou colocar uma coisa para você que assim, os números de mortes em decorrência do consumo do tabaco, do cigarro, que é uma droga legalizada, assim como o álcool, é enorme. E parece que a gente, tudo bem, isso não se discute, isso está já arraigado na sociedade. E a questão das drogas, das outras drogas, ficam em segundo plano relegadas a uma questão criminal, não de saúde pública. Né? Gente, quem assistiu ao Narcos, a primeira temporada, principalmente os primeiros episódios, viu bem como que é de uma forma real que a coisa acontece. Quando o Pablo Escobar se liga que ele pode ganhar dinheiro mandando droga pra fora, ele começa a colocar dentro de prancha de surf, ele começa a colocar no cadarço do tênis, ele manda por tudo quanto é... Ele sacou que era muito melhor fazer isso com drogas do que com televisores, eletrodomésticos. Exatamente. Né? Recentemente, no DHPP aqui em São Paulo, eu conversando com um delegado, ele falou o seguinte, ele foi fazendo umas contas assim de cabeça de quanto o PCC hoje lucra com cada navio que é enviado de cocaína para o exterior, a pasta base e tal, e lá ela triplica e tal, é na casa de bilhão o lucro dos caras. Tanto que a droga aqui internamente para o PCC já não é mais interessante, eles arrendaram tudo. Eu acho que é uma briga perdida. Evidentemente que com isso eu não quero dizer larga a mão e deixa como tá, porque senão aí vai virar um caos. Tem que ter um controle, com uma questão de segurança pública e tal. Mas agora o problema das drogas, na minha visão, não deve ser encarado só como segurança pública, só como vamos controlar. Vai ser muito difícil. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro. As pessoas, eu já tive a oportunidade de morar no interior, numa cidade de 100 mil habitantes, e sou de São Paulo, com 20 milhões com população flutuante. Os estilos de vida são muito diferentes. Numa cidade grande, a vida ela é muito agressiva mesmo. E você vê esses problemas geralmente com quem está em cidade grande. Enquanto a gente achar que o problema é só o acesso à droga, para por aí. Eu acho que o acesso o problema tá inicialmente em casa, na família. O sujeito ele é muito cobrado no ambiente de trabalho. Para quê? Para dar certo, para ser feliz. Ele é muito cobrado na sociedade, entre os amigos, para dar certo, para ser feliz, para ser melhor com os outros. Agora, no século XXI, com o advento de Instagram, Facebook, que todo mundo é feliz, menos você, o problema se agrava. E aí o cara chega na casa dele e ainda tem uma família que puxa para baixo, não te dá apoio, te cobra e tal. Aí você só tem o dia inteiro, 24 horas por dia, alguém te puxando o pé para baixo. Enquanto em casa, na família, a gente não tem aquele baita prazer de voltar, cara, vivendo numa grande cidade sobretudo, você vai encontrar ou no cigarro, ou na cachaça, ou nas drogas, ou no remédio, alguma coisa para você se aliviar, porque senão você fica com a cabeça latejando o dia inteiro. Eu acho que esse é o ponto principal. Não sei por que você tá rindo, mas... Eu tô rindo porque eu peguei da tua frase, você vai encontrar ou no cigarro, ou na cachaça, ou nas drogas. Quer dizer, a gente normalmente exclui mesmo esse é o ponto menor. O cigarro e o tabaco das drogas, Caio, não é isso? E deixa eu dar uma última consideração minha. A cachaça, por exemplo, é uma droga perigosa, assim. Também. Tem gente que
consome numa boa, mas tem gente que sofre muito por ela, traz muita destruição para os lares. Mas eu prefiro que ela esteja sendo distribuída por uma empresa como a Ambev ou outras empresas de bebidas do que por um PCC, do que por um comando vermelho, do que pelas gangues que controlam hoje em dia o tráfico das drogas ilegais. Eu também já fui muito defensor disso, e até sou a favor da legalização de algumas drogas. Porém, a gente não pode esquecer que se começar a vender maconha na farmácia e tal, as indústrias elas também são ferozes. Elas vão falar, opa, tá viciando um pouco a galera, agora vamos lançar uma maconha mais poderosa. Não, mas tem que regulamentar, né? Que nem Também com cigarro, acho, eu sou a favor disso, mas tem que ser uma conversa muito bem discutida. Sei lá, minha opinião.